Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Oi, meu nome é Vinícius, eu falo de Salvador e eu queria também deixar o meu relato para vocês, né, de como foi o meu período dentro da seita Testemunhas de Jeová. Eu comecei a estudar quando eu era adolescente, por volta de 16 anos. Essas duas testemunhas chegaram para conversar com meus vizinhos e eu estava lá. E acabou que quem foi fisgado fui eu, né? Eu que comecei a estudar e assim, eu gostava. Para mim foi bom o começo, porque eu me senti uma pessoa muito sozinha. Eu morava só com minha avó, tinha pouco contato com o resto da minha família. E como eles, quando você chega, tem aquela recepção, aquela coisa que você acha que você é muito amado ali dentro. Isso foi o meu, foi o que ajudou a me prender. E assim, o meu instrutor e a família dele, né, no caso a esposa e os filhos, me tratavam muito bem. Ele, de fato, agia às vezes como se fosse um pai espiritual para mim, sabe? Era uma pessoa que eu gostava muito, que eu ainda gosto muito, embora a gente tenha perdido contato, mas uma pessoa que eu tinha muito respeito mesmo. E estudar com ele me fazia bem, né? Desde muito cedo, assim que eu comecei a estudar, ele tratou logo de me colocar para fazer as atividades junto com a família dele, que era preparar as reuniões, fazer estudo em família. Quando tinha alguma brincadeira, que aqui em Salvador, né, recreação a gente chamava de brincadeira. Quando eu tinha alguma brincadeira, ele tratava de me incluir. Então, nesse sentido, foi muito bom. Eu me batizei em 2006. Eu tinha nesse período não, nesse período eu tinha deixado de ser publicador uma vez, porque eu comecei a ter problemas emocionais que eu só vim entender depois que era pelo excesso de cobranças, sabe? De perfeição, de você estar à altura. Por conta disso, eu comecei a ter transtorno obsessivo compulsivo. Foi um período muito difícil. Foi uma época que eu deixei de ser publicador. E depois de um tempo eu acabei me recuperando. Aí eu voltei. Apesar de tudo isso, você, com a visão que você tem lá dentro, você não enxerga que os problemas emocionais são causados pela religião. Foi quando eu comecei a ver que tinha muita gente lá dentro com problemas emocionais. As pioneiras, eu não vou dizer todas, mas a maioria tem problemas emocionais. As esposas de ancião têm problemas emocionais. Os próprios anciãos têm problemas emocionais. Pelo excesso de coisas, pelo excesso de cobranças, pelo excesso de atividades que a organização lhe impõe, que deixa você sem tempo para fazer absolutamente nada e que lhe poda também de ter objetivos pessoais, né? Eu, por exemplo, um sonho de vida que eu tinha era ser jornalista antes de antes de começar a estudar. E depois que eu comecei, né, que eu comecei a tentar levar a sério, eu não conseguia ver como uma testemunha de Jeová poderia ser um jornalista. E foi um sonho que eu acabei abdicando. E é uma frustração que eu guardo na minha vida até hoje. Não que hoje eu não possa, e depois que eu saí eu não poderia ter feito, mas é diferente de você começar a sua carreira lá quando você está jovem e tentar galgar as coisas do que você fazer depois que você já está com quase 40 anos. E nesse período que eu deixei de ser publicador foi quando eu comecei a ver como você é encarado quando você perde, entre aspas, privilégios, quando você é colocado de lado. Porque quando eu comecei eu era meio visto como um garoto prodígio, né? Ótimos comentários, uma pessoa muito inteligente, que pegava tudo muito rápido, que com certeza que se dedicasse não demoraria muito a ser servo. E aí quando eu deixei de ser publicador, eu
Eu comecei a ver como é que as coisas funcionam. Eu tive gente pedindo para eu parar de andar com os filhos porque eu não era boa associação. Rapaz, eu chorei tanto nesse dia. Chorei, chorei. Essa pessoa, inclusive, é uma que eu até hoje, assim, não é guardar mágoa, porque guardar mágoa dos outros acaba fazendo mal a quem guarda, mas uma pessoa que eu tenho uma aversão até hoje. Até porque os filhos dele, não, nenhum são exemplo. Dos 3 filhos, 2 não quiseram ser, e uma que continuou, que depois, né, a gente ainda continua amigos, mesmo com a proibição dele, a gente não se via mais com tanta frequência, mas ela sabia que era exagero do pai dela, então nós continuamos amigos. Mas eu também era uma pessoa que nunca tinha levado muito a sério também, que fazia muita coisa escondida, como tantos jovens fazem. Na minha época, vixe, tanta gente fazia tanta coisa errada. Eu tentava tirar onda de certinho. Não, não é tirar onda, né, entre aspas. Eu procurava fazer o que é certo dentro do que eu entendia. Mas eu via muita gente fazer coisa errada. Ou não necessariamente errado, coisas que eram normais para jovens, né? Como namorar, como praticar esportes, como ir a festas. E eu não procurava não fazer muito isso, porque eu não achava certo. Eu consegui fazer boas amizades, embora a gente saiba que não existem amizades verdadeiras dentro da organização Torre de Vigia. Né? Você tem colegas de religião, embora eram pessoas que eu gostava muito e que eu sei que gostavam de mim também. Eu consegui desenvolver algumas boas amizades. Eram pessoas que eu via com regularidade, que eu estava perto quase todo final de semana, não só para socializar, né? Mas como para ir para reunião, para sair do campo junto. Teve uma época aqui em que alguns amigos nossos foram para um outro bairro, né? Um bairro com praia, foram para Itapuã e a gente todo domingo tava lá. A gente saía no campo de manhã, de tarde ia para lá, para praia, ia ficar de bobeira lá, às vezes passava a tarde toda, ou muitas vezes ia no sábado para dormir lá. Eu não ia por conta de minha avó não dormia só, mas alguns amigos iam, e eu ia no domingo de manhã. Mas eu fui poucas vezes, né, de dormir lá para no outro dia ir pro campo. Foi um período muito bom. São pessoas que infelizmente depois que eu saí eu não tive contato, né? Mas que apesar de tudo eu não tenho coisas ruins a falar dessas pessoas, não. As pessoas, de maneira geral, não são pessoas ruins, né? São pessoas que estão acreditando fazer o que é certo. Acreditando fazer a vontade de Deus, eles vão para esses extremos de agir como se você não existisse quando você sai. Mas alguns amigos também saíram. E com esses amigos que saíram eu tenho contato até hoje, tenho amizade até hoje. E que são pessoas também que não têm mais interesse em voltar. São pessoas que também acordaram, que viram os exageros cometidos por essa seita e não têm interesse nenhum em voltar. Pois bem, e sobre a minha saída, bom, eu fui desassociado 2 vezes. Uma vez em 2010, por coisas relacionadas à internet, sabe, a conteúdo pornográfico. Não só isso, depois eu descobri que um dos anciãos, que era meu vizinho, fuçava até as minhas correspondências para saber se encontrava assinatura de revistas pornográficas. Se eu tivesse a cabeça que eu tinha hoje, eu teria processado ele por invadir, por invadir não, por fuçar minha correspondência, por pegar minhas correspondências sem minha autorização, imagina. Mas enfim, apesar de eu não querer sair, não adiantou, né? Uma das pessoas que participaram da minha comissão foi esse vizinho que já ficava no meu pé. E por conta disso eu saí. Fiquei mais ou menos 1 ano, acho que foram 11 meses e pouco. E nossa, eu sofri muito nessa época. Sofri demais. A minha sorte, se eu posso dizer assim, é que um amigo de uma congregação vizinha também tinha sido na mesma época, acho que um mês antes.
E a gente acabava ajudando uma outra, né? Ele às vezes assistia lá na congregação dele, aí a família dele mudou para a congregação onde eu tava, e ele vinha junto, então a gente meio que ajudava uma outra, né? É, incentivava para ir para reunião. E foi desse jeito que a gente conseguiu sempre ir. A gente acho que talvez não tenha demorado mais, porque a gente era muito assíduo. E dentro das minhas possibilidades, eu procurava também não repetir o que me fez sair, né? Embora fosse muito difícil. Mas é engraçado como as pessoas querem que você esteja na merda quando você sai. Eu me lembro que nessa época, a gente, mesmo sem poder, sem ter acesso, né? A gente não tinha carro para poder ir para o salão de assembleias, que era longe. A gente tinha que ir de ônibus. E esse meu amigo e eu, a gente tava lá. E a gente só tinha um ou outro para conversar no salão de assembleia. Ou com alguma outra pessoa que a gente conhecia, que era só estudante, que também conversavam conosco. E incomodava as pessoas o fato de a gente ficar circulando pelo salão de assembleias, de a gente conversar, de a gente rir. Porque o que chegava aos nossos ouvidos é que a gente estava muito feliz para quem estava desassociado. Não basta você estar fora, eles querem que você esteja na merda, querem que você esteja sofrendo. Isso é muito sádico. Eu me lembro de um comentário que uma pioneira fez comigo sobre uma pessoa que tinha saído. Que eu disse assim, eu espero que fulano de tal não se arrependa. Porque ela tinha, acho que ela tinha ido casar com um descrente, ela nem estava sendo associada, ela estava casando com um descrente. Aí ela disse assim, não, ela tem que se arrepender pela ver o que ela perdeu. Isso é surreal. E essas pessoas dizem que elas são as detentoras do verdadeiro amor. Imagine se não fosse. Imagine se não fosse. Por fim, eu voltei. Esse meu amigo também voltou, embora esse mesmo ancião tenha ficado no pé dele. Para ele não voltar, ele teve que recorrer a um outro ancião ou superintendente viajante, se eu não estou enganado, porque ele disse que esse irmão estava segurando a readmissão dele e sem motivo nenhum. Mas é porque também esse meu amigo ele era meio. Ele meio que batia de frente, né? Quando que tinha que dizer algumas verdades para ancião, ele fazia isso e vocês sabem que ancião se acha quase Deus, eles só estão abaixo de Jeová e do corpo governante na cabeça deles. E eles não gostam que vocês deem testa. Eu era uma pessoa que procurava acatar o que dizia, então, mesmo esse vizinho não gostando de mim, ele não pôde me segurar muito sem motivo. Mas por fim eu voltei e, se eu não estou enganado, uma semana depois esse meu amigo voltou também. Uma coisa que me marcou muito também nessa época que eu estava fora foi um discurso de um superintendente viajante. Ele disse que a pessoa desassociada é como lixo. Cara, eu nunca esqueci disso. Como é que você quer trazer essa pessoa de volta? Jesus disse que quem sai é uma ovelha perdida e que o pastor deixa as 99 para poder ir atrás dessa que está perdida. E lá dentro você escuta essas pessoas dizer que quem saiu do meio deles é como lixo. E eu tava lá dentro assistindo a reunião. Aquilo me desceu, sabe? Difícil. E eu comentei isso com meu amigo. Eu falei, você viu o que ele falou da gente? Depois tinha uma outra amiga também, de uma congregação perto. Não eram só nós dois, tinha essa outra amiga que andava conosco também, de maneira mais esporádica. E a gente conversou sobre isso. Mas você com a cabeça lá dentro, você vai dizer, não, a culpa é nossa mesmo, a gente tem que se recuperar para deixar de ser lixo. Mas vocês entendem quão mal faz para as pessoas? Porque além de toda a pressão que você recebe quando você está dentro, quando você sai você não vale absolutamente nada. Nada. E você se sente culpado por estar fora. É você estar fora com a cabeça dentro. Foi o que aconteceu comigo, porque assim, eu voltei. Embora quando você volta, depois que você sai, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Você não volta mais com a mesma cabeça. Você não vê mais as coisas de maneira tão perfeita.
quanto eu via, embora eu continuasse acreditando que era a única religião verdadeira, eu via algumas falhas, mas eu achava, tem falhas, mas aquela velha história. A organização é perfeita e os membros são imperfeitos. Todo mundo repete isso. É quase um mantra lá dentro. Aliás, é um mantra lá dentro, para você desculpar os absurdos que eles fazem. Em 2014, eu acabei de fato saindo, né? Eu saí, eu acabei me envolvendo com a pessoa e por conta disso eu fui colocado para fora. Muito embora eu tenha dito que eu estava arrependido que aquilo tinha acontecido apenas uma vez, não foram duas, mas que eu tinha passado quase um ano sem fazer absolutamente nada e com aquela culpa me corroendo, eles disseram que o meu arrependimento não era genuíno. Agora você imagina, se uma pessoa tem que chegar para outras pessoas, para três pessoas, três anciãos, para contar o que fez ou o que deixou de fazer e tem culpa corroendo a pessoa, você acha que alguém assim realmente não está arrependido? Quem não está arrependido não está nem aí. Quem não está arrependido liga o F. E eu não fiz isso. Eu fiquei sofrendo durante alguns meses até finalmente chegar para conversar. Mas é isso, eu ouvi que eu não estava arrependido o suficiente. O engraçado é que eu vi pessoas cometendo a mesma coisa, mas lógico, né? Eu vi parente de ancião fazendo bobagem, mas que ficou por isso mesmo. E que nem confessou. Foi pego em flagrante ou foi delatado. Mas enfim, nessa era uma época que eu também já estava fraco mesmo, porque você começa as coisas começam a te incomodar, você começa a se sentir mal. Eu estava com problemas emocionais de novo, então, mas graças a Deus eu não estava com transtorno obsessivo compulsivo. Era mais depressivo, eu vivia triste o tempo todo, não estudava, não podia fazer as coisas que eu queria fazer, não podia viver, não podia ir para show, não podia fazer nada. Aí seu tempo vai passando, você vai envelhecendo e você vê que você não fez nada da sua vida, e isso estava me matando. Daí eu saí, mas nesse período eu ainda ficava indo para as reuniões de maneira eventual. Eu digo assim, que eu fiquei, embora eu tenha saído há 6 anos, 6 não, 2014 para 2022 são 8, 7, 8 anos. Eu ainda fiquei preso durante muito tempo, emocionalmente preso, porque eu continuava acreditando que era a única religião verdadeira. Embora eu tivesse aquele sentimento de que havia algumas falhas, eu continuava acreditando. E eu só me libertei disso em 2019, que foi quando eu comecei a pesquisar algumas coisas, porque eu pensava o seguinte: na organização nunca mentiu para mim, eu não tenho por que duvidar da organização. Mesmo que eu veja algumas incoerências, por exemplo, sobre desassociação, eu sabia que o texto da carta de João, que fala sobre não falar com tal pessoa, não tinha aplicação alguma com o texto de Coríntios. Eram aplicações completamente diferentes. Mas eu relevava, eu achava que se o corpo governante usava esse mesmo texto para esse caso, embora não fosse para isso, porque o texto de João era para quem renegava Cristo. E uma pessoa que é disciplinada dentro da organização, na sua grande maioria, não está rejeitando a Jesus. Mas enfim, eram coisas que eu relevava. Eu pensava isso, não, que a organização jamais ia mentir para mim, que tudo lá dentro era feito conforme a vontade de Deus, embora eventualmente houvesse falhas. Até que eu comecei a pesquisar, né? A internet é uma bênção para quem quer se livrar de uma seita de controle mental, se você se deixa pesquisar, né? Porque a maioria das pessoas só vão pesquisar quando estão infelizes, ou passam por isso, né? Pela desassociação, porque aí abre uma porta às vezes. Muitas vezes não. Você vê que na primeira vez que eu fui, eu continuei preso lá dentro. Quando eu voltei, eu não tinha a mesma cabeça, mas
eu não me atrevi a ver coisas contra. Dessa vez eu me permiti. E foi quando eu fui entender as coisas relacionadas às datas, as falsas profecias, a questão do sangue. E quando você começa a ver um baralho de cartas. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiquei tanto tempo. Eu fiquei 20 anos preso numa mentira. Eu deixei de meus sonhos pessoais por causa de uma mentira. Eu deixei a minha família. Porque assim, eu não tinha. Eu morava com minha avó não era testemunha de Jeová. Eu não tinha muito contato com os meus parentes. Mas eu deixei eu me isolei completamente por uma mentira. Sabe? Aí quando você sai, você fica perdido. Porque você tá isolado. Nesse meio tempo da segunda, eu consegui desenvolver algumas amizades no trabalho. E foi isso que me ajudou. Que, embora essas pessoas fossem meus colegas de trabalho, algumas realmente eram minhas amigas, pessoas que eu confiava e confio até hoje. E me deram suporte, embora eu não tenha dito que tenha acontecido, né? Elas perceberam que eu estava triste, que eu estava passando por uma situação difícil, mas ficaram do meu lado e eu acabei desenvolvendo essas amizades, que foi o que me ajudou a não sentir tanta falta do que. Porque eu já vi relatos de pessoas que se mataram, que entraram em desespero. Eu não cheguei a esse ponto, graças a Deus. Na semana passada, eu estava com alguns amigos, que são pessoas que saíram também. Tem uma amiga que ela tá fora, embora ela não esteja oficialmente fora, e eu disse a ela, né, não deixa que te intimidem, que te coloquem numa comissão. Se tentarem, você... Já passei vídeos daqui, você chama um advogado, isso é ilegal, é contra a lei. E ela me contou uma história que aconteceu em 2017. A família dela, que é uma família que eu gosto muito também, né? É a família daquele meu amigo que eu falei, que saiu, que tinha saído, que tinha retornado. Eles gostam muito de mim. E eles ficaram de me levar num congresso, né? E assim, eles não poderiam, mas pensaram o seguinte, minha mãe na época estava estudando, e aí ficaram de levar ela, o pai, né, o chefe da família alugou uma Sprinter, se eu não estou enganado, para levar a família, que é uma família numerosa. E falou assim, então, a gente vai levar ele vai ficar lá no cantinho, não vai falar com ninguém. A mãe dele vai, e ele vai falar só com a mãe dele, ele fica lá, não tem problema. Quando descobriram isso, foi um quiprocó, porque não, você não pode, você não vai levar ele, você não... E ele falou, mas eu já prometi ao rapaz que eu vou levar ele, você não vai, você não pode. E ele tá esperando no ponto, passe direto, você não vai levar ele. Na época eu não sabia disso. Eu sei que deram um jeito, outra pessoa veio me buscar. A filha dele me falou que ele ficou muito mal com isso, porque ele tinha me prometido. E que ele achava desamoroso isso que estava sendo feito. Quando eu olho em retrospecto, me dá um pouco de tristeza, né? Um pouco de frustração por ter perdido tantos anos, ter perdido meu tempo, ter sacrificado a minha juventude, os meus sonhos. Mas eu também sou grato por ter acordado a tempo, né? Relativamente jovem. Ainda posso correr atrás das minhas coisas, estou estudando, fiz terapia. E todo mundo que sai de um lugar desse precisa fazer terapia. Você precisa fechar algumas portas e abrir outras. Se livrar de um controle desse é muito difícil, é muito complicado. Você fica com as sequelas. Você também tem que aprender a lidar com o fato de que as pessoas que estão lá não são seus amigos, não se importam se você está bem ou mal. Minha mãe está lá dentro, mas a gente consegue viver de maneira relativamente pacífica. Ela não toca no assunto, eu também deixo ela no canto dela e assim a gente vai vivendo. Mas o meu incentivo é
para quem está estudando, que pesquise, que não aceite essa felicidade mentirosa que eles estão vendendo. Eu estava vendo um dia desse, não sei se foi alguém que me mandou, eu vi um banner sobre como ter a verdadeira felicidade, a felicidade eterna. Mas eles não dizem o que essa felicidade vai te custar, né? Que é você abdicar de qualquer plano pessoal, de qualquer coisa. Eles anulam a sua personalidade. Escolhem com quem você vai trabalhar, muitas vezes, ou o horário que você vai trabalhar, isso sempre é a escolha deles. Quem é seu amigo, entre aspas. O que você vê, com o que você se diverte, né? O que você ouve, o que você veste. Eles controlam tudo. E você lá dentro acha que tá tudo bem, porque é a vontade de Deus. Quando você sai, você pensa, meu Deus, como é que eu pude ser tão idiota? Mas quem está sendo controlado não consegue enxergar isso. Só depois de muita pesquisa, de muito vídeo, de muito ver coisas, que eu consegui deixar isso para trás. Então o meu incentivo é esse, que quem está aqui no canal pesquise, leia e saia. Não se prenda a isso não. A vida, graças a Deus, tem muitas oportunidades e mesmo que se sofra para poder se livrar disso, no final das contas as coisas acabam valendo a pena. É claro que é mais difícil para quem tem família, né? Eu não passei por isso. Como eu disse, minha mãe, a gente consegue viver relativamente bem. Também porque a gente mora na mesma casa. Se a gente não morasse, talvez fosse diferente, mas tudo bem. Mas você ser livre na sua mente, nas suas escolhas, não há o que pague isso. Não tem dinheiro que pague. Enfim, esse foi o meu relato. Eu espero que seja de ajuda para alguém. Um abraço. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.